Referências nos ajudam a nortear o que nós queremos. Então, antes da gente entrar na transformação aí do que a gente quer, a gente vai passar 3 minutinhos, mesmo, bem rápido. A gente vai olhar aí para os 4 quadrantes, e se você pudesse aí olhar um para cada um, você vai eleger 1, 2, 3 pessoas, abre parênteses, não precisa ser conhecido, não precisa ser vivo, pode até ser um personagem de filme. Vou explicar. Em um determinado momento eu queria uma referência de comunicação. E eu cheguei no personagem Dr. House. Quem assistiu sabe como ele é. Ele tem uma faca na língua, né? Ele é arisco. E eu, às vezes, eu travava e não expressava os meus sentimentos e as minhas ideias, e eu me reprimia. E aí eu disse para mim mesmo que eu queria, nas referências, que eu queria ter a comunicação do Dr. House. Posso pegar? Não, mas você pode vir dar um oi aqui Vai agora. demorar quantas horas? Mais um pouquinho só. Mas ele pintou o rosto agora, gente. Meu Deus. Dr. House tinha... Ai, meu Deus do céu. Vocês não viram o corpo, gente. Quê? Não, nada. Vai lá mais um pouquinho. Monta esse quebra-cabeça aí pra mim. É impossível montar na cama que ela Põe ali, ó. Eu já venho. Dr. House tinha a comunicação que eu buscava. Então, uma referência arquetípica me ajudou a mapear uma direção emocional. Ok? Então aí, em 3 minutinhos, sem correr, referência de lifestyle e valores, referência de autoconhecimento, referência de satisfação e resultado. É um paradoxo sobre ser bom ou ruim, ou só escrevo o que foi ruim por enquanto? Eu vi agora, Andrezão, desculpe. Na verdade, a própria reflexão é o mais importante. Dan, só fecha o microfone, por favor, Dan. Bem-vindo, ainda bem que você voltou. Então, 2 referências, pode até 3 referências, só para dar um norte. E se não souber agora, fica tranquilo. Depois você aprofunda isso, tá? Agora, então se vira aí, você vai... Agora a gente vai para a última fase, né? Que é o que eu estava contextualizando. Que é o seguinte. O que você quer nessas 4 áreas, pegando o que você tem de visão de 2025? O que você quer olhando para 2026? Não seja carrasco. Seja agora, da mesma forma que eu falei ali, senta o pau, agora você vai olhar e vai falar, tá, como é que seria essa transformação? Como que eu, olhei para 2025, como que eu gostaria, E aí, para contextualizar essa fase, você vai pegar os 4, agora é pontos fortes, é objetivos, é metas, tá? Então agora é pontos fortes, objetivos, metas, é para onde você quer ir. E aí eu vou contar uma historinha. Eu postei essa semana um texto sobre autoconhecimento, utilizei essa tela de um gigante artista amigo meu, que ele fez aula de meditação e aí ele se viu flutuando, e aí ele me deu de presente essa tela, um dos gênios de artes plásticas. E aí nesse vídeo eu contei uma história, e essa história é relevante para o que a gente vai escrever na carta. Então é o seguinte, lá atrás eu falei sobre autoconhecimento e falei sobre autorrealização. Então vamos entender um pouquinho utilizando essa tela. Tela em branco. Desculpe, primeira parte do autoconhecimento. Entender que existe uma pintura e que atrás da pintura ainda existe uma tela em branco, que recebeu uma tinta por cima.
que absorveu essa tinta, mas a tela em si existe. A primeira fase do autoconhecimento é quando a gente começa a entender que existe pintura e tela. A pintura nós chamamos comumente de personalidade. E a tela em branco, self, consciência. Quando eu pergunto quem é você, naturalmente o mais comum é você me descrever a pintura, ok? Esse é o comum, esse é o natural, é a gente descrever o que está na tela, nome e forma. Em sânscrito, namarupa, nome e forma. Aprofundando essa separação entre pintura e tela, a segunda fase é entender a tela, o Purusha. O Purusha não tem atributos, não tem nome e não tem forma. É consciência pura. É a tela em branco. É imutável. Quando eu medito, quem medita é a tela em branco. E a meta da meditação é conhecer a tela em branco, a consciência pura. Antes do meu nome, antes da minha forma. Essa é a primeira, é importante essa... Então, existe a tela em branco, existe a pintura. Primeiro eu me entendo a pintura, depois eu entendo que a pintura é a minha personalidade e a tela em branco é a consciência. Agora deixa eu entender um pouquinho mais dessa pintura. Imagine lentes, óculos e nas lentes uma coloração verde. Se você olhar por essas lentes verdes, você enxergará tudo verde. Você vai ver de perto. Se fosse azul, se fosse azul, seria azulejo, não é? Se fosse vermelho, você ia ver melhor. Piada besta, sem graça, para vocês não esquecerem. Então você sempre vai ver pelas lentes. Sempre. Qual que é a meta? Atravessar a lente. Ver pela consciência. Check? E aí agora o ponto final, que é o mais importante. Espera aí. Cadê a galera? Caiu aqui. A pintura, ela é mutável. Existem alguns pequenos detalhes que a gente vai entender já. Mas a pergunta que eu digo dessa tela é: qual é a tela que você vê e qual é a tela que você quer construir? Existem impressões, né, que construíram essa tela e você vai ter que trabalhar para lapidar as impressões. Então, vamos dar um exemplo prático. Quero ganhar $1 milhão por dia. Por que eu não ganho? Porque a minha tela está impregnada de impressões, samskaras, condicionamentos. Minha bagagem cultural, minha bagagem familiar, as minhas impressões fazem eu ter uma tendência. E qual que é o processo evolutivo? O processo evolutivo é lapidar essas impressões. A prática, os rituais, o sadhana contínuo atua sobre essas impressões para sutilizar essas impressões. Tá? Por isso que existe o sadhana, né? A prática tem essa função. Mas
Independentemente das impressões, chegamos então à direção que queremos, que é, entendendo que a pintura é mutável, qual é a melhor pintura para chegar, voltar? Deu certo aí? Eu estava aqui batendo o coração esperando vocês voltarem. Deu bom? Que bom, só contei uma historinha no meio, mas deu certo. Então, qual é a história que eu quero contar no final de 2026? Qual é a pintura que eu quero construir até o final desse ano? E aí, a gente tem que partir do ponto que para o universo não há limitações. Que quem tem limitações sou eu. Que quem tem paradigmas sou eu. Que quem tem lentes com impressões sou eu. Então, a construção da carta é um veículo para eu atravessar essas impressões. Então, a pergunta que eu tenho a partir de agora é: qual é a história que você tem, que você quer contar no final de 2026? Então, objetivos já foram traçados? Colocou aí? Alguém está escrevendo ainda? Tá. Então, vamos à construção da carta agora, né? Pegue uma folha em branco e vamos à estrutura dela. Lá no topo da carta, a gente vai escrever a data. 31 de dezembro de 2026, né? O segundo elemento é para quem essa carta será endereçada. 1. Pode ser para você mesmo. 2. Pode ser para alguém que já nem vive entre nós. 3. Pode ser para alguém que você, se entregasse, o coração ia bater forte, mas não necessariamente você vai entregar. E 4, pode ser para você mesmo. Não sei se eu repeti. Mas, você entendeu? repetiu. Repeti? Obrigado. Então, para você mesmo, para alguém, tá atento, para alguém e para alguém que não necessariamente está entre nós. E você não precisa entregar, tá? Mas, qual que é um ponto interessante? Você mexer com você. Mexer com o emocional. Seria aquela pessoa que, se você entregasse até... Ai, será que eu entrego, né? Será que eu entrego? E esse será que entrego é bom, tá? Então, data, para quem? Aí vem a estrutura da carta. Nós vamos começar, hoje é dia 29. 30, 31, né? É isso, a gente tem 2 dias, caso você queira mexer nela mais. Você tem 2 dias de time aí. Ponto, mundo perfeito. Você, na virada, ela está na sua mão. Tá? Mundo perfeito. Não é terminar essa noite, mas no dia 31, 3, 2, 1, ela está lá no bolso, ela está guardada ali no dobradinho, em algum cantinho. Ah, não tinha, eu ia mergulhar no mar, eu deixei lá no meu santo com a vela. Tá bom, mas ela está pronta, né? Se der, eu já fiz com ela na mão e sem ela na mão. Cara, dá uma experiência muito doida estar na hora lá com ela na mão. Se não der, tudo bem. Mas fica aí o convite. Então a gente vai começar agora. Vou dar as dicas, vamos construindo. E aí eu não vou me alongar tanto para a gente seguir, jantar, descansar. Mas eu sugiro que você tem mais 2 dias aí para dar uma melhoradinha nela se quiser. Vamos nessa? Então é o seguinte, então bora nessa. 31 de dezembro de 2026, para quem? Construção, antes de começá-la, você vai escrever estando no dia 31, olhando para trás. Então, como se fosse assim: querido Noah, vou construir a minha aqui como referência. Meu filho Noah,
hoje, dia 31 de dezembro de 2026, quero te contar como é que foi o meu ano mágico de 2026. Aí, prestem atenção nesses detalhes. Algumas frases ajudam a estimular a psique. Aconteceram muitas coisas incríveis, muitas coisas mágicas. E aí eu começo a contar. Outro detalhe importante. Se você sabe, digamos que você tem certeza que, por exemplo, 26 de março é meu aniversário. E eu tenho na mente já o plano de ir para a Índia e passar na Índia, meu aniversário. Mas ainda é plano, não comprei a passagem ainda. Mas eu já posso colocar, certo? Mas eu tenho certeza que em junho, 27 de junho, é aniversário do meu filho. E que eu farei uma festa para ele. Eu já coloco, porque isso vai ancorar aquilo que eu coloco aquilo que eu tô ali eu quero que aconteça, é uma coisa, mas aquilo que eu tenho certeza que vai acontecer, vai mostrar para minha mente que essa carta não é só sonho. Então isso tem uma linguagem muito poderosa, sacou? Muito, muito poderosa mesmo. Então, no positivo, ancoro com fatos, com data, e posso até colocar com quem, se isso já está com a pessoa, né? Essas ancoragens são importantes. E aí a história que você vai contar, se você utilizar uma linha, como se diz, uma linha do tempo, uma linha cronológica, você vai dar força para ela. Então em janeiro aconteceu isso, e aí eu fiz isso. Então, vou contar do meu jeito. Então, em dezembro, eu dei uma aula da Carta do Futuro no dia 29. Foi muito legal, porque tinha uma galera muito interessante. E depois dessa carta, eu ainda fiz isso. E na virada do ano, eu fiz aquilo. E aí, em janeiro, começou. Aí, em fevereiro, aconteceu isso. Em março, aconteceu aquilo. Só que você vai encaixar os objetivos que você descreveu. Não é uma carta tola. Os objetivos são o trilho da carta. Sacou? Os objetivos e as metas são o trilho. A ideia é que quando chegar no dia 31 de dezembro, você colocou. Então, por exemplo, digamos que você tem um projeto que você quer ver realizado. E você sabe o que precisa acontecer para esse projeto estar realizado. Aí você coloca os degraus dessa coisa acontecendo. Mas já aconteceu, eu tive uma aluna que ela não tinha certeza do que ela queria. Vou dar um exemplo. Ela chegou para mim e falou: Ti, eu estou num momento de vida que eu preciso escolher se eu vou trabalhar na empresa A ou na empresa B. E eu não quero nenhuma das duas. Mas está chegando um momento que eu tenho que tomar essa decisão e eu não sei o que eu faço. Eu não sei nem falar sim para essa ou não para essa. Eu não sei o que eu quero. Eu falei: então você vai colocar o seguinte, que você tem clareza de direção. O objetivo é a clareza. Entenderam? Então, eu determino ali
o objetivo, o andamento, o meio do processo. Mas se eu não sei, ter clareza torna-se o processo. Eu quero que as minhas relações afetivas evoluam. Evoluam para onde? De maneira que eu aprimoro a forma de ouvir, a forma de perceber, e aí você vai construindo. Não dê tiro no pé. Se tiver pergunta, pergunte. Pode abrir o microfone e perguntar. Estou sentindo aí alguém querendo. Vou continuar aqui. Por que não dar tiro no pé? Dar tiro no pé assim, ó. Em 2026, a minha escola vai ter 1 milhão de alunos. Pera, eu tenho o objetivo de ter 1 milhão de alunos, isso é fato. Mas para isso acontecer, eu preciso me estruturar, talvez, o plano de negócios ou aprender a apresentar para o mercado de investidores. Então, o meu aprendizado é um obstáculo. Então, eu coloco o meu aprendizado como objetivo. Agora, se eu colocar que eu termino dezembro com 1 milhão de alunos, pode ser até que eu feche um negócio com uma empresa, eles têm 5 milhões de assinantes, e aí por isso entra 300 mil de um lado, entra 500 mil de aluno, mas eu não posso desacreditar do que eu mesmo objetivei, sacou? Se eu coloco que é 1 milhão e eu mesmo olho e falo, será? Dá não. Aí eu vou desacreditar da própria carta, sacou? E eu vou evitá-la, eu vou negá-la. Então, não adianta dar tiro no pé. A carta, ela é uma visão, ela é uma projeção lúcida, smart, né, como dizem os planejadores. Ela é uma meta que ela é mensurável, ela é clara, ela é lúcida, ela tem pé no chão. Então, eu peso 70, 73, entre 71 e 73. Quando eu como mais pizza, vai para 73,5, com 74. Mas não adianta eu colocar que eu vou chegar com 85 quilos com a musculatura toda trincada. Porque a única forma é tomar bomba. E eu não quero. Então, não adianta eu corromper. Ok? Acho que é isso. Caro meu filho, eu tenho uma carta escrita. Pega para mim, ali sabe onde está Ganesha? Ganesha? Tem um rolinho de papel grande, assim, branco. Pega para mim, por favor. Ganesha é aquele da plantão, né? O que a gente dá, isso que você deixa ali. Eu tenho uma carta escrita para o ano de 2108. É uma carta que eu escrevi lá na frente para mim. Não, é um fininho. Tá bem no comecinho. É nesse mesmo lugar, só que é mais fininho. Bem no comecinho, bem na frente. Isso, aí mesmo. Você foi certo, mas é o outro... Isso, obrigado. Eu reli ela hoje. Eu vou ler aqui mais pelo arquétipo, né? Então, eu escrevi aqui um termo em sânscrito para mim, né? No meu aniversário de 126 anos. Eu vou ler mais pelo arquétipo, ok? Para vocês. Caro Shri Kundalipati Bhavajanandaji, hoje, 26 de março, completo 126 anos. E por ter tanto amor para transbordar, que te escrevo para contar como foi minha jornada na Terra como um sannyasi.
aquele que dedica a vida ao autoconhecimento, né? Para que fique claro desde o início, foi o abhyasa, a disciplina e o desapego que criaram os trilhos dessa aventura de liberdade. Como Nirmanakaya é aquele que atinge a liberdade suprema, né? Como um Nirmanakaya realizado, posso dizer que fiz dessa manifestação um processo de evolução, amor, devoção, carinho, crescimento e aprendizado. Inspirar as pessoas a focarem em seus propósitos e viverem uma vida abundante sempre foi o core de meus dias e atos. A busca por sabedoria se tornou como um ímã de boas conexões de pessoas, projetos, sonhos e missão. Como um Midas, nosso trabalho atuava sobre as pessoas e a consequência dessa entrega foi que muitas oportunidades e de um trabalho com resultados mágicos foram conquistados. Muitos milhões de alunos estão conectados à nossa escola desde 2025. Eu escrevi no começo desse ano. Nossas egrégoras estão cada vez mais fortes e mais refinadas. Nossos eventos acontecem nos 4 continentes. Contos de Bhava, que são os meus livros, né? Contos de Bhava foi produzido como animação e ganhou as casas dos adolescentes e jovens adultos como uma referência. Nossos projetos sempre entregaram mais do que a expectativa. Eu e meus filhos estamos cada vez mais conectados, fortes e saudáveis. Tem mais um pouquinho aqui. Mas, entende? Tudo isso aqui é objetivo. Só que quando eu estou lendo, você olha e você fala, pera, em que ano que isso aqui está? Onde que está isso aí? Ele já está vivenciando isso? Isso aqui é no presente? Não, isso aqui é eu com 126 anos. Forte e saudável. Então, eu já estou criando o arquétipo. Eu estou criando o arquétipo. A busca por sabedoria se tornou como um ímã de boas conexões e pessoas e projetos. Percebe que a construção da frase, ela joga ao meu favor. E abre parênteses, o tempo inteiro é focado em construir o outro. O tempo inteiro é entregar o melhor para o universo, não só em mim. Entende? É em mim derramando sobre, né? Então isso dá mais força para ela. Então, por exemplo, o meu livro, né? Eu comecei a escrever meus livros em 2017, né? 2018. Eu fui para a Índia e voltei, comecei a escrevê-los. E aí, transformar em HQ é um objetivo, né? É uma história em quadrinho, é uma figura de linguagem que eu encontrei para tarefa final, digamos assim. Ixi, mas tem muita coisa para acontecer. Só que eu não falei nada disso. Vou escrever em um HQ, eu escrevi um HQ. Eu disse o seguinte, que ele foi produzido já em animação, ganhou as casas, tocou o coração dos adolescentes e jovens adultos, como uma referência. Entende? Você já põe a transformação. E aí você ganha poder na parada. Temos tempo para ir refinando. Não se preocupe, faz 23 anos que eu estou estudando para chegar nessa carta de 100 anos. Né? Menos de 100 anos, né? Mas eu com 126 anos. Mas é só para você não se preocupar. Você está escrevendo para daqui a um ano. É um exercício. Né? Quem me conhece há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, vê que muita coisa acontece, mas eu estou sempre assim, ó, linear. É sempre uma coisa só. Crescendo, evoluindo, mas a mesma direção. E essa é a ideia. A visão do coração. Não, tá acabando já. Tá acabando aqui, meu Deus.
O que faz uma criança... Você disse que eu podia pegar por enquanto que você dava aula, depois de... Eu sei, eu tô terminando já, eu prometo. Fique à vontade, pode continuar bagunçando. A cara tá aqui, gente, tá assim, ó, de ponta cabeça, ele tá pintado inteirinho de canetinha. Eu esperei É quase verdade. 1000 minutos e você tava gravando É verdade. a aula inteira, você... Eu gravei a aula inteira. Você não tinha falado. Eu prometo, já tá terminando agora. Você não fez o que você tinha falado. Eu vou terminar, já tá terminando, prometo. Mesmo. Juro. Eu sei, só um pouquinho mesmo, assim, ó. Vamos nessa, meus amigos, que a pressão está forte, está intensa. Vamos na carta. Então é o seguinte, a carta tá aí nas mãos de vocês, os trilhos, os objetivos, para onde ir, a data, a cronologia histórica e a construção positiva. Com isso em mãos, tirem dúvidas, escrevam, não deixe chegar no 31 sem estar pronta. Pode me chamar no privado, perguntar se travar, ok? Acho que é isso, galera. Uma honra, um beijo no coração. Depois vou pedir com muito carinho, vou tirar uma foto